Não vejo mais os Estados Unidos como uma democracia. A democracia é o sistema de governo que reconhece a importância das ideias. As ideias saudáveis, a expressão dos pensamentos diversos, das várias possibilidades de enxergar o mundo. Mas a democracia exige responsabilidade também. Eu não posso, a título de dizer que vivo numa democracia, defender que eu possa estimular ideias e atos criminosos. Não é lícito, por exemplo, que um pedófilo utilize as redes sociais para defender abertamente as suas inclinações sexuais. Assim como não pode ser permitido que um homicida use as redes sociais para promover a matança. O mesmo deve ser considerado quando o tema é a própria democracia. Não é lícito, moral e nem ético defender a destruição ou o descrédito nas instituições através da internet, abusando do direito à liberdade de expressão. É por isso que existem leis que regulam nossos comportamentos dentro da nossa nação. Leis que dizem o que é crime e que, justamente por ser crime, deve ser uma conduta evitada por nós. Uma democracia saudável permite que A, B e C defendam o capitalismo, o comunismo, o socialismo, mas nunca a ditadura, que é justamente um regime antidemocrático que retira da sociedade a liberdade de conversar, de discutir, de debater estes assuntos. Uma ditadura não é sinônimo de comunismo, como muitas pessoas confundem. O comunismo é um sistema econômico pensado ao longo do tempo por vários sociólogos e economistas, assim como o capitalismo. Uma ditadura é um regime de governo que não tem nada a ver com o sistema econômico adotado por um país. Podem haver ditaduras comunistas, como também ditaduras capitalistas. Quando o Brasil viveu ditaduras, todas elas eram capitalistas. Aliás, os militares diziam que precisavam impor a ditadura justamente pelo receio de que um governante implantasse o comunismo no Brasil. Um receio irreal, criado apenas para despertar o medo na sociedade e evitar que as pessoas se conscientizassem que, a partir do voto, era possível e necessário eleger presidentes que promovessem justiça social. O discurso foi tão forte que, hoje, o bolsonarismo se apossou dele e usa para manipular a cabeça de tantos brasileiros das novas gerações. Mas os Estados Unidos, vamos falar sobre esse país que sempre se orgulhou tanto de sua democracia. Colocava-se como o país das liberdades, tantas liberdades que realmente não tem nenhum freio legal nem para as ideias que permitem a destruição da própria democracia. Por isso, eles não admitem a regulação das redes sociais, porque acham que promover ideias criminosas e prejudiciais para a sociedade também é uma liberdade a ser defendida. Nunca foi no mundo real, fora das redes, e não tem por que ser dentro delas também. Não deve. Mas lá nos Estados Unidos, onde tudo pode, de repente agora não pode tanto assim. Das mãos de um presidente que impõe ao mundo a ideia de que tudo pode ser falado, ao chegar ao poder, ele regula tudo o que bem entende. As leis não podem regular seus absurdos. Os tribunais não podem fazer valer a lei para pará-lo, mas ele pode impedir até jornalistas de fazerem o seu trabalho. Ou seja, ele é a lei. E a lei sendo ele, ora é de total liberdade para ele, ora é de total proibição para os outros. Agora, ele, a lei Donald Trump, inventou que os jornais não podem publicar matérias sobre o Pentágono sem que passem por uma revisão e aprovação do governo americano. O Pentágono é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e qualquer um poderia imaginar que essa imposição de Trump tem a ver com informações sensíveis e confidenciais sobre o Pentágono. Mas não, a determinação é de que tudo, qualquer informação, por mais aberta que seja sobre o Pentágono, deverá passar pelo censo do governo Trump. E caso isso não ocorra, o jornalista responsável pela matéria perderá sua credencial profissional. Trump não quer que a imprensa americana faça jornalismo. Não quer que os profissionais da informação escrevam sobre o que vem, que simplesmente relatem o que ele, Donald Trump, faz. Ele acusa a imprensa de publicar matérias negativas a respeito dele, mas ele sabe que os jornais publicam os fatos, e se os atos dele são ruins, não é função da imprensa maquiar a realidade. E que tipo de governante é esse que impõe o que a imprensa deve ou não publicar? Que tipo de governante é o que diz que a imprensa deveria publicar fatos positivos sobre algo que de positivo nada tem? Justamente um ditador,
dentro do país mais capitalista do planeta, provando que as ditaduras capitalistas são possíveis. Elas só não são divulgadas e informadas como tal, por uma submissão mundial aos Estados Unidos. Na última sexta-feira, Donald Trump mandou uma jornalista ficar quieta durante uma entrevista coletiva na Casa Branca. Ele a constrangeu, chamando-a de irritante, depois de ela perguntar a ele a respeito dos planos que tinha para a cidade de Memphis, que é governada pelo Partido Democrata e para onde Trump planeja enviar a Guarda Nacional. É possível imaginar que Nicolás Maduro, da Venezuela, agisse assim com uma jornalista e não se tornasse manchete nos principais jornais do mundo, com títulos que o chamariam de ditador? E se fosse Lula, do Partido dos Trabalhadores, cuja logomarca tem uma estrela vermelha? E se fosse ele a atacar um jornalista ou a impedir que qualquer veículo de imprensa publicasse informações sobre a ABIN, por exemplo, sem que suas matérias fossem monitoradas pelo governo? Nós sabemos qual seria a reação da imprensa brasileira. Não é nem um pouco difícil imaginar. Então, por que Donald Trump ainda é presidente de uma democracia? Presidente de uma democracia onde ele regula a imprensa ao seu bel prazer e onde ele intimida jornalistas sem ninguém poder repreendê-lo. E se ousarem processá-lo por isso, sempre haverá um juiz que decida a seu favor. Senão, também pode deixar de ser juiz e, quem sabe, até ir preso, como já aconteceu também. Atualmente, os Estados Unidos é o país da democracia relativa, onde a lei tem cor laranja, cabelos loiros e fala grosso com a imprensa. É o retrato que a extrema-direita construiu naquele país e que o Brasil não pode permitir que aconteça aqui.